Bola pra frente. É isso aí, pessoal. Fé na real. Vamos nessa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estresse e espiritualidade. O que tem a ver o estresse com a espiritualidade? Vou começar com meu amigo Pedrão. Pedrão, já teve muito estresse na sua vida? Cara, estresse não, né? Isso aí pra morrer rápido demora 3 dias. Mas depende do que a gente entende por estresse, né? De onde essa palavra veio, né? O porquê que se usa ela. Então, vamos ver sobre isso aí. Tá certo, é isso aí. Brunão, e aí? Cara, já teve momentos de estresse? Nossa, eu tô estressado agora. Assim, eu acho que a gente caminha, principalmente na rede social, para um lugar onde a calma te faz sentir culpa. Então, se eu não tô produtivo, eu fico culpado por não estar produzindo. Então, você se estressa até em dia de folga. Porque você fica... A corrida tá fazendo muito sucesso porque hoje a corrida é metrificada. Hoje eu fiz 20 km em 2 horas. Então, vira uma produtividade até no esporte, até no lazer. Acho que a nossa sociedade, de uma maneira geral, tá muito estressada. O estresse tá gritando nas pessoas. Se olhar no olho dela, você vê que a pessoa tá implodindo ali, né? Muitos falam de burnout, que é queimar para fora, mas eu acredito no burn-in também, que a pessoa tá implodindo e o estresse ele acompanha essa sagacidade de dopamina o tempo todo e uma linguagem de rede social, enfim. Esses negócios é canseiro, né? Pedrão, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente vê muito assim, a gente quer falar um pouco sobre estresse e religiosidade, estresse e religiosidade, santidade, essas coisas todas aí. Mas a gente percebe que no meio do cristianismo também as pessoas andam muito estressadas. E o estresse ele acaba conduzindo porque a pessoa não consegue pôr para fora e ela acaba, como o Bruno falou, né, implodindo para dentro. Então a gente vê muitas pessoas dando um ataque aí de coração, tendo transtornos, gerando transtornos. E você acha que a igreja é um lugar onde produz muito estresse, Pedro? Uai, se nós olharmos pelo Salmo 23, Deus é a principal fonte de estresse que existe. Me explica esse negócio aí, Pedrão. Deus é a principal fonte de estresse. Se nós formos olhar pela questão religiosa, pela crença, né, principalmente nós evangélicos, Deus é a nossa principal causa de estresse. Né, de acordo com o Salmo 23. Porque muitas vezes a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas pra mim tá faltando, e aí? Não, e além disso, se a gente for pensar em Jesus, o lugar que ele mais se estressou foi no templo. Quebrou tudo? Então, assim, a igreja é uma... Para nós que confessamos uma fé, principalmente a fé em Deus, sim, né, Deus, entre aspas, né, se torna a nossa maior fonte de estresse. Né? A palavra estresse foi pegada da engenharia, né? Na engenharia que fala muito, essa aqui não pode estressar muito essa coluna, aquela base ali tem, pera aí, né? Então o estresse foi tirado de lá. É uma quantidade de carga que a pessoa possa suportar sem explodir. Mas é engraçado quando a gente fala assim que Deus é a principal fonte de estresse, que Jesus se estressou com o templo, né? Não, seria, né? Seria, né? Mas assim, quando a gente para pensar nisso, né? Por exemplo, como você falou assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ao mesmo tempo que a gente vê assim, a causa desse estresse não seria a burrice? Porque o povo não sabe interpretar aquilo que está escrito, ou não sabe viver uma vida pela qual Deus determinou para eles que vivam, ou eles fazem essa mistureira toda e eles mesmos causam o estresse deles. É porque muitas vezes a pessoa confunde fé com crendice. Crendice. Não é quem disse, não. As pessoas, porque a fé não é eu acreditar que em alguma coisa. A fé é uma convicção. Então, se a pessoa não está convicta, ela apenas criar, o Senhor meu pastor e nada me faltará. É uma crendice. Se tornou uma fé, né? Você pode ver que Paulo lá em Filipenses, ele fala, eu sei viver abastado, mas eu também sei viver na falta. Né? Eu sei andar de classe A, mas também sei andar a pé. Cara, e tem um negócio interessante que eu acredito que as pessoas, elas não querem Deus, elas querem milagre. Isso é um negócio antagônico. Então, assim, quando a gente fala de espiritualidade, no Brasil, principalmente, a nossa fé cristã protestante,
olhando de uma maneira geral, a nossa igreja é muito nova. Então, assim, se for pegar a igreja mais antiga do Brasil, vai ter o quê? 400 anos? A católica? Não. A igreja é protestante. A fé é protestante. Não chega a isso. Não chega a isso. Então, assim... Mas a mais antiga qual é a... Eu acho que é Os batistas, batistas. Batistas, depois presbiteriano e... Depois presbiteriano, Enfim. depois que vem os... E aí, cara, a gente... Foi piorando. A gente ainda não passou pela barreira do tempo. A fé católica, por exemplo, tem mais de 2000 anos, né? Então, se você for ver, assim, a nossa igreja é muito experimental. E aí, essa quantidade, por exemplo, se a gente reúne aqui 10 pastores, um assembleano, um presbiteriano, um da church, da parede preta, outro, cara, as pessoas se matam aqui dentro. Todo mundo com a mesma convicção. Mas todo mundo defendendo a bandeira. Parecidíssimo com futebol. E aí, quando a gente olha isso, assim, e eu tenho um filho de 1 ano e 3. Se você pegar um brinquedo dele, o que ele faz? É meu. E pega de você. Esse é o comportamento instintivo e infantil dele. Aí vamos trazer para o debate de pastores. Se eu defendo o meu ponto de vista e você não acredita nele, o que eu faço com você? Exatamente igual um menino de 1 ano. Então, assim, a nossa fé, além de experimental, ela é infantil. O que eu acho que iniciativas como essa aqui fazem? Trazem um nível de consciência maior para que a gente amadureça e deixe de caminhar igual criança, pedindo o tempo todo. Porque, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está falando de quê? De materialidade? De dinheiro, de recurso? Porque assim, se nada te faltará, o que isso quer dizer para mim? Nada, né? O que isso quer dizer para mim? Se nada me faltará, tudo que eu preciso eu já tenho. Aí, a gente sempre leva para materialidade e por recurso. Coisa, né? Ah, mas é porque eu tô passando por uma dificuldade. De quê? Financeira, na maioria das vezes. Ou saúde, que é um bem até material também. Saúde dá pra você tangibilizar. E aí eu fico olhando assim, cara, e eu presto muita atenção nisso, assim, a grosso modo, quando a pessoa fala, nada me faltará, ou pão nosso dai-nos hoje. É sempre uma necessidade. Então a necessidade, ela ofusca o lugar da espiritualidade, porque você está sempre se movendo por interesse, igual um cachorro. O cachorro faz isso também. O cachorro, ele chega perto de você porque ele sabe que você dá comida para ele, que você dá água. Lá que é a primeira coisa. Eu abro a porta, já pula lá e já esperando. Se movendo eu por... colocar a comida para ele de manhã. Se movendo por... em casa à noite. Mas olha só, vocês veem uma coisa. Quando a gente começa a pensar, a filosofar, vamos dizer assim, sim. A gente começa a trazer algumas verdades, né? A Bíblia fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? Então o que acontece? Quando a gente começa o que é um ambiente cristão? Por isso que a gente está falando de fé, espiritualidade e tudo isso mais. Então, assim, quando a gente começa a falar assim sobre o meu povo perece por falta de conhecimento, que leva uma pessoa hoje, um cristão hoje, viver estressado? A maioria das vezes, hoje, a realidade do povo, hoje eles correm atrás de uma profecia, eles correm atrás de uma revelação, hoje o que mais tem a gente que revela. Então, assim, uma revelação, que não é uma revelação de Deus, pode causar um estresse. Cara, ela vai causar, né? Por exemplo, se o cara é apaixonado na menina e tal, e recebe uma profecia de que ele vai passar com aquela menina, mas ele não consegue conquistá-la, nossa, isso gera um estresse tremendo na vida do cara. Então, assim, eu entendo que o estresse, ele é causado pela falta de conhecimento. Eu tô falando, na verdade, eu posso até abrir esse assunto. Não só nos cristãos, mas em tudo. Porque, por exemplo, se você não consegue comprar alguma coisa, ou você não consegue mudar o seu nível de vida, de ganho, de conquistas, ou seja lá o que for, isso está envolvido no conhecimento que você precisa ter para possuir aquilo que você deseja. Mas dentro do contexto cristão, o que gera o estresse, muitas das vezes, são duas coisas. É a promessa que não foi cumprida, é o pão nosso que ela diz lá hoje que eu não consigo alcançar esse pão nosso que eu tenho, é a profecia que não se cumpre, e ao mesmo tempo quando os líderes forçam em cima dos membros
eles fazerem tarefas daquilo que às vezes nem é responsabilidade deles. Então, olha só, o trabalho causa estresse, os relacionamentos causam estresse, saúde, falta de saúde causa estresse, falta de finanças causa estresse, vários eventos de uma vez só, mudança na vida causa estresse. Então, assim, se nós formos olhar no lugar de ser um ambiente de bênção, acaba que vira uma guerra. Cara, Porque é todo mundo estressado entre quatro paredes. vamos imaginar que da Revolução Industrial para cá, tudo é sistematizado com empresarização. Então, assim, a igreja, ela se comporta muito parecido com o exército, porque o exército é uma instituição mais antiga até que a própria igreja, onde você tem líder e liderados e tal. E aí essa empresarização hoje dá para as pessoas que comungam de uma fé e que congregam na igreja função. E na maioria esmagadora das vezes, cara, o cara só quer cultuar, bicho. Então, assim, é impossível que você que congrega na igreja não seja chamado para fazer parte de alguma coisa e trabalhar, porque é o papel mesmo, assim. E aí, essa pessoa, ela não consegue falar não, porque ela acredita que quem tá chamando ela é o próprio Deus. E aí ela, às vezes, pega um monte de atribuição para ela fazer, sem condição nenhuma, e ninguém fez uma anamnese dessa pessoa para saber onde ela mora, o que ela tá vivendo, qual que é a condição dela de temperatura e pressão, porque ali ela é vista como um membro, soldado. Ou você serve, ou você não. Ou você serve. Ó, quem não vive para servir, não serve para viver. E aí isso vira um mantra, cara. E aí você vai produzindo. Mas aí é onde gera pessoas meio malucas. Totalmente. Porque se ela acha que ela não pode, que ela não dá conta de servir, ela se culpa. Cara, ela se culpa automaticamente. Olha só, quando se coloca essas situações dentro das pessoas que não estão preparadas, isso causa problemas físicos, emocionais e espirituais. Porque eu conheço muitas pessoas que se frustraram com a igreja por causa da função que foi dada, não soube fazer, retirar ela do quarto e ela. Do cargo, né? E ela perdeu a fé. Sim. Então, assim. Perdeu a vida praticamente. Perdeu a vida. A vida dela ela era aquilo ali. Ela vivia aquilo. Sim. Então, quando ela foi tirada, tirou Muitas das vezes, sabe o que acontece? A igreja, no lugar dela regar a fé da pessoa, ela mata a fé da pessoa. Cara, isso tudo podia A ser. igreja mata o Deus da pessoa. Isso tudo podia ser resolvido com a conversa, bicho. Se o cara que tá tocando o negócio, se o cara que tá tocando a igreja, se o pastor tem a capacidade de conversar com as pessoas, ele vai saber metrificar até onde ele pode ir. Exemplo, durante... Mas sabe por que isso não acontece? É porque a igreja quer lidar só no espiritual. Né? O ambiente espiritual é diferente do ambiente emocional e físico. Sim. Né? Então, quando eu trabalho, eu lembro, eu conheci um, né, que hoje a vida dele tá uma desgraça. Desgraça e meia, né? A gente vive para no chão. Mas por quê? Quando eu conheci, trabalhando junto ali, eu sempre falei, pessoal, ele não vai aguentar. Porque tudo, não, vamos orar que resolve. Fala, não, a maioria das coisas não resolve com coração, resolve com conversa. Exatamente. Com troca, conselho, né? É lógico. Conversa, conselho. Se não tiver isso, você vai orar, mas uma hora você se arrebenta. O que aconteceu com ele? Se arrebentou. Né? Se arrebentou, se matou, largou a família e tal. Então, assim, por isso que é estresse e espiritualidade. Sim. Né? Até onde a espiritualidade vai ajudar a pessoa. Ou até onde a espiritualidade vai matar a pessoa. E a gente volta para o começo da conversa, onde você falou muito bem que estresse vem da engenharia. E aí, o que é uma pessoa estressada? Uma pessoa que está com a carga maior do que ela consegue suportar. Então é como se você atribuísse para aquela pessoa que já está numa situação difícil mais dificuldade. E o nosso papel, na realidade, era acolher, né? Acolher, conversar. Exemplo, eu durante algum tempo, eu recebi um diagnóstico muito ruim na família, e aí todas as pessoas de fé cristã, religiosas, chegavam pra gente e falavam assim, tem alguma coisa aí, você tá errado, e tem que olhar. E aí, cara,
a pessoa do diagnóstico, ela se distanciou de Deus no momento que ela mais precisava de conexão. Por conta desse julgamento e dessa infantilidade. Por exemplo, se tá tudo dando certo, ok, é bênção. Se tá tudo dando errado, você tá em pecado. Então, assim, se deu certo, a responsabilidade é de Deus. Se deu errado, sou eu que sou pecador. Na escola eu era assim também. Quando eu tirei 10, toma aqui, mãe, ó, tirei 10. Quando eu tirei 0, o professor me deu 0, mãe. Foi eu não, foi o professor que deu. Agora, olha só, dentro dessa questão de espiritualidade, olha só, para você ter vou fazer uma análise aqui. Vamos ver, o que nós vamos virar aqui? Bora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho. Primogênito. O Filho era o quê? Era espiritual? Aqui na Terra? É. Aqui na Terra, não. Ele era humano. Humano. Então, ou seja, vamos pegar lá. Tem Deus e tem Jesus. Jesus nasceu de uma mulher. Então ele nasceu homem. E ele cresceu como homem. Os relacionamentos que ele teve, nenhum foi espiritual. Todos foi toque humano, entendeu? Foi uma conversa, foi um abraço. Jesus era tão humano, que o amigo dele, quando ele morreu, que ele ficou sabendo, ele chorou. Ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro. Jesus era tão humano que ele entra numa casa onde está acontecendo ali um velório, e a Bíblia fala que ele se emociona naquele momento. Entendeu? Jesus é tão humano que ele nunca parou uma pessoa e falou assim: vou orar por você. Ele: não, o que você quer que eu te faça? Não era assim? Pedro, tu me negarás 3 vezes. Judas, vai e faça o que você tem que ser feito. Então, assim, você percebe que o Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, todas as ações dele foi humana, a ponto de ele falar o seguinte: eu só vim para mudar um mandamento, é que no lugar de vocês amarem uns aos outros como amar ao próximo como a você mesmo, você ame ao próximo como eu vos amei. Aí depois ele pega e fala assim aos discípulos dele assim: se vocês querem ser o melhor, o maior, sirva a todos. Seja o menor, aquele que serve. Sim. Então, ou seja, a gente percebe, Jesus ensina o povo a ser humano, mas o que o povo quer é ser espiritual. Mas essa é a principal missão do Evangelho. Ser humano. Fazer o ser humano se tornar um humano de verdade. Humano de verdade. Só pra você ter uma coisa. Aí o erro está na espiritualização da coisa. Olha só, muitas vezes eu já fui fazer visitas em casas que a pessoa estava depressiva. Eu não cheguei lá expulsando demônio, eu não cheguei lá falando para as pessoas que tinham que ir para a igreja. Eu não falei nada disso. Eu sentei e ouvi. Fui embora, abracei, deixei o ombro amigo. Precisar, me liga. Se precisar, me liga. E me ligava, atendia. Sim, tem isso também, né? Tem isso. Entendeu o que acontece? Então, assim, eu acho que o estresse, ele é causado por pessoas espirituais. Sabe o que a gente falando da representação de Jesus, a Páscoa passou agora, e depois que ele apareceu ressurreto, né, pra mulher, quem foi a mulher que ele apareceu? Foi Marta e Maria. E aí, cara, ele apareceu, depois apareceu para discípulo, ninguém acreditou, até que ele se materializou lá, o pessoal viu, falou: nossa, Jesus, e ainda queria tocar, né? E nesse tempo, em vez dele fazer um show, um espetáculo, um culto, né? Ele ficou conversando, passando instrução. Foi o povo do culto que matou ele. Olha que louco. Então, tipo assim, aí que tá. Eu não aponto um espetáculo, né? Exato. Se nós, cristãos, seguimos a Cristo, como o nome bem diz, se a gente segue a Cristo mesmo, talvez a nossa fé tá errada na base, porque, cara, é meio que antagônico a empresarização, a empresa, a indústria, com o que Jesus fazia na prática. E como que o Evangelho apresenta. Porque aqui no Brasil, o Brasil é o país mais cristão do planeta. Mais cristão não tem nenhum lugar que é mais crente do que o Brasil. E eu vou te dar outro dado. Goiânia é a cidade mais cristã do Brasil e a mais desigual. Então aqui a gente tem Alphaville, Aldeia do Vale, Jardim Dom Fernando, lá de onde eu vim, que é a distância de 2 quilômetros. Assim, o Dom Fernando, que é uma invasão
que era uma plantação de arroz, onde as pessoas moravam e ainda moram em barraca. É a 2 km da Alphaville, onde você tem casa de 50 milhões de reais. Então, assim, se nós somos a cidade mais evangelizada do Brasil, por que a desigualdade ainda impera Mas eu vou te nesse nível? Mas assim, mas você tem que perceber o seguinte: qual é esse evangelho que as igrejas têm ensinado? Qual é esse, não fala das igrejas não. Qual o evangelho que esse povo tem vivido? Não, o que eles estão Se aprendendo? você, ó, eu faço um desafio para qualquer um aqui. Uhum. Pega as palavras de Cristo e pega as doutrinas das igrejas. Sim. Não vai combinar. Ou é um ou é outro. Não tem jeito, cara. Não cola. Por isso que é difícil frequentar, né? Agora Escolher uma igreja é dificílimo. Agora sim, a gente pega sobre o estresse. Aham. E a gente tem esse entendimento de que o estresse é causado pela falta de conhecimento, Sim. pela falta de maturidade, Porque né? às vezes a pessoa, ela conhece o evangelho, conhece a religião, mas ela não conheceu Jesus, ela não conheceu a Deus. Então ela tem, Jesus até fala, né? O que as pessoas dizem que eu sou? Cada um dá uma resposta. Você é Elias, por causa dos milagres. Aham. Você é Jeremias, por causa das profecias. Você é aquilo, né? Aí vira para os discípulos e vocês. Não. Vocês dizem que Na realidade, eu acredito que é um Deus para cada um, né? Todo mundo acredita no Deus. Eu via Jesus, cada um via Jesus de uma forma. Sim. E hoje tá do mesmo jeito. Tem gente que vê Jesus como o cara que vai fazer o milagre da minha vida financeira. Um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Precisar aqui, velho. O Jesus é o que vai me curar. Aham. Mas enquanto a gente fala sobre espiritualidade sem estresse, será que a gente ainda acha cristão de verdade que vive, que tem essa maturidade, que sabe assim olhar assim e falar assim, não, gente, peraí, eu não vou entrar nessa não, porque isso aí eu não consigo ver Deus nisso. Eu quero ver, o meu Deus é um Deus diferente, vamos dizer assim, né? O meu Jesus é um Jesus diferente. Essa semana passada, uma pessoa veio conversar comigo e eu falei para ela, assim, olha, eu tava falando de duas pessoas, uma fez uma coisa errada e tava na igreja, e a outra era crente antiga, e o outro que fez errado converteu. Eu falei assim, agora tá lá na igreja, então, acha que Deus vai... Aí eu falei assim, O crente antigo falou isso? Aí eu falei pra ela assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, irmã. Ele fez coisa errada e dentro da igreja. Né? Agora a senhora que não faz coisa errada tá acusando ele. Não quer que ele fique na igreja. Entendeu? Assim, é um cristianismo assim, que eu acho que Jesus olha e fala, não tem. O que aconteceu, né? Eu não, entendeu? Então assim, o que acontece? Será que a gente ainda acha uma santidade? Será que a gente ainda acha um evangelho? Será que a gente ainda tem esperança de que os nossos filhos, né, Bruno, cresçam dentro de uma coisa verdadeira ainda? Você acha que ainda tem condições de vir esse avivamento? Porque nós somos crentes que precisam de um avivamento. Entendeu? Pra gente se tornar crente de verdade. É como um ouro lá ainda envolto dentro da impureza para tomar o fogo e ficar puro. Como é que vocês acham que a gente escolhe ser cristão? Como é que você acha que acontece assim? Eu acho que a gente não escolhe, não. Você acha que é como? Você é escolhido? A gente Nós somos Escolhidos. Jesus fala que é aquilo que o Pai me deu. Aham. Né? Maravilha. Porque assim, o que acontece? Hoje a gente tem a predominância cristã brasileira. Então, assim, muito provavelmente a nossa... O Brasil é um país cristão. Um país cristão de uma maneira geral. Então a gente... tudo é considerado cristão. Sim. Então a gente meio que aprende dessa forma. Só que aí que tá. Na maioria das vezes, a gente aprende uma doutrina, bicho. E essa doutrina, ela é parecida com a escolarização. O que é uma escolarização? Tu vai pra escolinha, esteja de corpo presente lá, presta um pouquinho de atenção, na hora da prova, tu faz a prova, se tiver nota boa, passou. Mas o que tu aprendeu? Não. Você passou. Mas, cara, eu não aprendi nada. O que acontece na igreja? Você pega membros de 5, 10, 15, 20 anos de igreja e tu pergunta pra ele, tu leu em Provérbios? Não, eu não leio, não. Eu vou. Todo domingo eu tô lá.
todo domingo eu tô ritualizando o meu processo com Deus, mas eu não tenho nenhum tipo de contato fora aquilo. Isso aí não é promoção. Exato. Exatamente. E aí, essa maioria esmagadora das pessoas que não tem acesso à palavra, que estão frequentando templos de 8, 9, 10 mil pessoas por domingo. E aí, essa galera tem filho. E aí você vai produzindo uma geração de pessoas que escolarizaram igual a fé. Isso é triste, cara. Isso é triste, porque nem o diálogo é possível. Isso aqui que nós estamos fazendo, se chegasse perto de alguém religioso, talvez a pessoa levantava na mesa, herege, o que tu tá fazendo a pregação contrária aqui? Tava no aniversário, uma rodinha lá, a gente conversando, aí a volta aumentou. E eu comecei a falar disso, né, da questão de estresse, só falando de depressão, essas coisas. Ansiedade, né? E eu soltei aquilo que eu creio, quase me apedrejaram. É muito louco isso. Gente, cara, na real, gente. E assim, além disso tudo, porque vamos lá, vamos retomar aqui. Assim que a gente aprende na escola, você não precisa ter conhecimento, você precisa ter nota. Na igreja eu percebo que eu preciso ter frequência. Exemplo, eu congrego num lugar... Comportar de acordo com a cartilha, né? Eu congrego num lugar muito pequeno, assim, de tamanho mesmo. Tem 11 membros com a gente. Nós somos 3, então, assim, 11 com a gente. Quando eu não vou ao culto, eu recebo uma mensagem me perguntando, mas tu não foi no culto? Agora, quando eu tô no culto, e aí, como é que foi tua semana, bichão? Tá tudo bem com você? Então, assim, é muito mais a presença, igual da escola, presente, tô aqui, ó, tá aprendendo, tá aqui, tá firme. E quando, na realidade, quando a pessoa tá lá, na maioria das vezes é a mesma coisa de estar num pronto-socorro, bicho. Você tá ali com o coração aberto para cultuar e para receber. E aí é a parte relacional que é um déficit absurdo, assim, por exemplo. Vocês têm que convidar alguém para vir aqui na igreja, mas beleza, a pessoa chega e daqui para frente. Porque eu tô aqui, ué. Tipo assim, eu tô aqui por livre e espontânea vontade, porque se for de acordo com um pastoreio, qualquer coisa nesse sentido, tu não fica. Porque, mas peraí, é só quando eu não vou, porque quando eu não vou, pode ser que eu me desgarro do rebanho e vou para outra, e eu viro um outro número dentro de uma outra empresa. Isso é triste de falar. Porque não é gente. Gente é gente, bicho. Sabe? Eu te falo muito isso. Eu falo, cara, tu tem que voltar, tu tem que abrir tua igreja, porque é impossível. Convidei para dar uma igreja lá na casa dele. Ô, Clarice, é impossível. Olha só. Todas as pessoas que já conviveram com a gente, fora disso aqui, é impossível que você passe pela vida delas e elas não lembrem de você, bicho. É impossível. Então, o que você carrega, tu precisa levar. Você fala assim que eu causo isso nas pessoas? Cara, é impossível. Qualquer pessoa que te conhece, cara, aquele careca, é sempre uma referência assim. Aquele careca, amigo seu, bicho, ele me falou um negócio que até hoje... Cara, imagina se tu fizesse isso hoje, no ápice da maturidade, enfim, ainda dedicando os seus melhores anos, com saúde, com vigor e tal. Bicho, não é porque eu ando com você, não. Eu ia. Você anda com os caras, hein? Eu ia, bicho. Não, tá falando. Sim, tá falando o cara que zoava comigo. Eu era meio trouxa. Ele zoava. Todo dia que ele ia almoçar no restaurante lá, ele terminava o almoço fazendo um rap e zoando com a minha cara. Não, eu lembro que uma vez eu falei pra ele assim, mas tu não conseguia nem enganar os outros, porque, tipo assim, na minha cabeça, eu não era religioso nem nada assim, eu sou neto de pastor, então eu via a indústria assim, mas... E aí eu lembro que eu falava, tu não conseguiu nem enganar os outros, o cara te mandou embora. Eu lembro que eu falava isso. Enganar os outros é tão fácil, né? Na minha cabeça, assim, na época. Eu também não consegui enganar. Então. Mas assim, olha só, o Bruno falando isso aí o que acontece? O sistema não me aceita. Então. O Bruno falando essas histórias, engraçado assim, que ele é testemunha da situação que eu carregava. Em momento algum eu trucava o Bruno. Tu olhava assim. Seu palhaço, vou quebrar sua. Não. Eu nunca joguei um pedaço de frango na cara dele quando ele tava fazendo rap, puxando a minha cara. Mas poderia. A gente saiu e eu abraçava ele, Bruno. Você
Você é fera mesmo. De onde você tira esses trem, né? Só que assim também, o dia que ele me ligou, passando mal no hospital, ora por mim, eu falei, não, moço, vai curtir com o outro. Não, moço, os caras vai curtir com a minha cara. Até que eu entendi que ele tava passando mal mesmo. Não, e olha que doido, tipo assim, isso aí acho que foi 2012, 2013. Eu quero um lembro do Cazuza, né? Pra mim, eu falei, não, irmão, peraí, você não sabe nem o que você quer, pô. Uma hora você quer um trem, você quer outro, você tem 2 ideologias pra você viver, irmão. Mas olha só, aquela época eu tinha 16 anos, bicho, eu era novo pra caramba. Só que falastrão, todo falastrão toma na cabeça. O que acontece? Passaram 10 anos, eu acho. Olha que louco, bicho. 10 anos depois, na hora que eu precisei de uma referência de fé, você foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu não tinha contato nenhum com você, bicho. Não tinha rede social, nada, zero. Não, que contato. Então, assim, 10 anos depois daquela época, olha só, eu já tinha casado, a vida tinha tomado outro rumo. Eu saí da década naquele ano, eu não podia falar, corta aí. Eu saí da empresa naquele ano. Então, 10 ou 11 anos depois, quando eu precisei de alguém pra orar por mim, e tu nem era pastor mais, tu tinha sido destituído do teu cargo, bicho. Não, destituído pelos outros. Não, sim. Não. Exato. Tipo, tu não... E volta mais não, irmão. Aí que tá. Então, pra tu ver que o que eu tô falando aqui tem um embasamento. Olha, 10 anos depois que a gente tinha se conhecido, quando eu precisei de oração, eu liguei pra você. E olha que eu conheci muita gente nesse caminho, porque o tempo todo as pessoas ficam querendo te converter. É tipo um vendedor da Rinode ou algo nesse sentido. É meio que um esquema de pirâmide, assim. Tu precisa vir, vem pra cá e tal, não sei o quê. E, cara, quando eu precisei, eu preciso falar com alguém, eu preciso pedir uma oração, assim, e olha que, pô, eu sou de uma família cristã, eu tinha um monte de opção. A primeira que eu lembrei, e eu tô falando isso que eu tô na sua frente, não, eu acho que o seu lugar é mexendo com gente. Aqui é legal porque você escala pra um monte de gente, a pessoa consegue te assistir, mas, cara, as pessoas estão sedentas por contato. Não é? E nosso forte sempre foi isso, né, Pedrão? E um contato, Pedrão. Invadir a casa dos outros e ficar lá. E um contato que não seja interesseiro. Porque, por exemplo, converter ovelhas, quando a gente pensa nisso, assim, é sempre voltado para a quantidade de membro, porque a quantidade de membro é um poder absurdo. Vamos supor, você fala para 500 pessoas todo domingo, tu tem um mini exército. São 500 cabeças, são 500 votos, são 500 famílias, são 500 dízimos. E aí, cara, acaba que vai virando uma indústria. Parece o Henry Ford fazendo carro, assim, o tempo todo. E ninguém conhece ninguém. Ninguém troca com ninguém. Ninguém sabe o que sabe. Por exemplo, eu e a Thaís, a gente conversa bastante. A gente é casado e tal. E a gente conversa bastante sobre um monte de casal amigo nosso que, infelizmente, cegos por religião e algo nesse sentido, eles se casaram na pressão religiosa e se divorciaram depois de 2, 3 anos. Exatamente por essa falta de entendimento. Tipo assim, não tem que casar, mas peraí, será que é essa pessoa que tem que casar? A gente sabe, mas será que é essa pessoa? Mas aí é onde começa o estresse, né? E aí começa o estresse. Não, imagina o estresse. E o efeito dominó disso? Vamos imaginar na prática. Esse aqui vai dar um corte bom, deixa eu ficar bem posturado aqui. Vamos imaginar na prática. O cara congrega numa igreja que precisa fazer corte. O que é a corte? Vou cortejar alguém mediado por um terceiro. Então, eu nunca vou ter um contato mais direto com essa pessoa. É sempre no ambiente público. É o famoso assim, ó. Ele é pra você. Isso. É o casamento arranjado de 2025. Aí vamos lá, vamos imaginar. Pensa comigo. O cara tá lá fazendo o corte com a menina. Ele nunca teve uma troca com essa menina. Eu não tô falando de nada físico, não. É só uma troca de conversar mesmo, de poder ouvir, de entender, de conhecer aquela pessoa. Porque ele tá sempre mediado por um líder. Ou, o líder da minha célula, tal. Beleza. Isso evolui para um namoro, em tese. E esse namoro já tem data para acabar, porque é a data do casamento. As pessoas se casam sem ter passado por nenhum tipo de crise. Não aconteceu crise, porque no namoro não tinha namoro. Na corte, todo mundo só fingia. E aí, cara, quando chega o casamento e o primeiro problema, é aí que essas pessoas vão se provar. Caso Deus tenha misericórdia e uniu 2 pessoas que eram pra estar juntas, maravilha. Olha só, pra você ver o tanto que eu sou diferente
das minhas ideias sobre corte e sobre namoro. Aham. Quando vem falar comigo assim, eu quero namorar com fulano na igreja, né? Pastor, eu quero namorar com fulano, tal. Não, beleza, vem cá, deixa eu orar pra vocês. Oro lá e tal. Não, pode namorar. Passa alguns dias, eu chamo a menina e falo, vem cá, você quer saber se ela é de Deus pra você? Ela quer. Assim, seja a pior namorada que ele pode ter. Sim. Pastor, mas como assim? Marca de sair, não arruma, fala que não quer sair mais. Ver como que ele reage. Sai feia, não se maqueia, seja apronta o que você puder aprontar. Chama tá pra ir bom, embora, chama pra ir Chama embora. pra ir embora no meio do nada, Sim. tal. Fala assim, mas por quê? Porque se você for a pior namorada que ele tiver e ele não te largar, É porque ele te é ama. Deus pra você, Sim. ele te ama. Te amo. Ele vai te suportar. O que acontece é que muitos casamentos não dão certo, cara, é porque é o seguinte, no namoro você é linda, maravilhosa, lindo e maravilhoso também, né? No noivado também, mas quando casa se torna a pior pessoa da face da terra. No namoro compreende, no casamento não tem compreensão. No namoro perdoa, no casamento não tem perdão. No namoro você, nossa, lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, e no casamento é um canhão. Então, ou seja, inverte as coisas. Cara. É isso, Pedrão? Pedrão é solteiro. Pedrão solteiro. Eu não tenho lugar de fala nisso. Cara, mas deixa eu te Tem, falar. né, Pedro? Tem muita experiência com esse casal já. Talvez a pessoa não se apaixona pela mulher, a pessoa se apaixona pela ideia. E isso é terrível. Por exemplo, a ideia de estar casado. Porque a gente idealiza uma família. Status, né? Exato. Na igreja evangélica hoje, a pessoa casada é um status. Mas Não só na igreja evangélica, por exemplo, em qualquer Mas cargo. é onde muito se ferra, sabe por quê? Porque só olha só, pra você ter uma coisa, eu não sou a favor da pessoa se separar. Eu não sou. Eu não sou. Não, olha só. Por exemplo, por que o crente casa hoje, Pedro? Vamos lá. Hoje eu não sei não. Você quer que eu fale rasgado? Atrás. A maioria das pessoas casam pra transar. É isso. Entendeu? É isso. É 100% isso. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vou casar. Pra oficializar Entendeu? o sexo. Aí vai lá e casa pra ter paz, pra fazer. Aí, nesse negócio durou no máximo 2 a 3 anos. Quando dura muito. Aí nesse ponto eu não sou a favor de separação, não. Entendeu? E outra coisa, aí tem que manter. Mas você casou errado, hein? Pedro, não casou errado, mas é o negócio, cara. Ninguém obriga ninguém. Mas casou errado. Pedro, se for falar casar errado, pergunta todos os casais que você conhece. Faz aquela pergunta assim, chega nele e fala assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua esposa tem o corpo que você gosta? Chega nela e fala assim, o seu marido, ele é realmente o homem que você gosta dele? Ele te agrada? O físico dele te agrada? Pedro, a maioria dos caras casados tudo é barrigudo, cara. Mas você não casou errado. Pedro. Faz essa estatística lá, depois você faz a pesquisa, depois você me fala. Você casou errado? Eu não. Mas eu não casei pra transar. Eu casei porque eu amava. Então, aí que tá a questão. Então, hoje em dia o povo casa pra... Aí que tá a questão. Ele falou, quando Deus une. Quando a pessoa casa só pra legalizar o sexo, não foi Deus que uniu, não. Sim. E outra, e vamos casou. E vamos Mas pensar. não foi Deus que uniu. Fez o voto no altar. Não foi Deus que uniu. Então... Na realidade é um casamento meio que na força do braço, né? Tipo assim, tu passa por cima de todos os processos e aí tu se casa pra ocupar um lugar e na maioria das vezes apaixonado por uma ideia. Porque qual que é a ideia? A ideia é construir família. E aí, cara, o relacionamento ele já começa com uma série de obrigações. Famílias e fabricar filhos é diferente. Total. E aí já começa com uma série de obrigações. Por exemplo, o meu cônjuge tem que me fazer feliz. Então você já começa com essa obrigatoriedade. Quando na realidade é impossível isso acontecer. Não foi Deus que uniu. Exatamente. Quando Deus une, a sua preocupação é fazer o quê? Fazer o outro feliz, não Sim. se satisfazer. Exato. Quando eu caso querendo me satisfazer, não tem nada de Deus. E aí a gente volta para a mesma conversa. Você casou então por necessidade. Igual um cachorro se une com a cachorra. É igual dois mamíferos cruzando. Não tem meio que. Cara, não tem espiritualidade nisso, não tem amor nesse negócio. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cruzamento. Eu vou falar real pra você aqui.
Casamento não tem espiritualidade, não. Então, vou te explicar. O casamento. Sempre falei isso, desde aquela época lá. O casamento. Apaixona pelo outro, não é oração, não é jejum. Não, é carne. Isso, olhou. Sim, Olhei, sentiu, gostei do cheiro, né? A ideia. Gostei muito, mas aí que tá. Tu acredita que um cristão conseguiria ser casado com alguém que... Eu não vou nem falar de outra fé, porque senão vai virar um debate religioso. Mas tu acha que você, cristão, conseguiria manter um casamento com uma pessoa que não acreditasse no que você acredita? Depende. Se eu casei com ela antes de eu me converter, é uma coisa. Se eu casei com ela depois que eu me converti, aí é outra coisa. A Bíblia fala muito sobre o julgo desigual. Aham. Tipo um pastor casado com uma funkeira. E aí? A funkeira é crente, canta muito. Não, a funkeira... Não, um pastor casado com a Anitta. E aí? Porque ela não comunga da mesma fé. Mas pode ser que você tenha se atraído pela Anitta. É razoável, né? Que sim. E aí tu casou com ela, e agora? De bens ou... Cara, eu acho que assim... Mas isso é difícil de acontecer. É difícil. Muito, por causa que são muitos. São castas diferentes. Só se o pastor tiver... Se for o pastor, né? Sabe? O mais hypado de todo. O pastor. É porque hoje eu acho que. Só se ela estiver doida pra casar com o pastor. E hoje eu acho que tem pastor mais rico que a Anitta. Entender que a vida dela tem que ser diferente. Sim. Não, mas eu penso o seguinte, olha só, pelo menos assim, eu acredito que os relacionamentos, eles começam, não tem como, porque, por exemplo, se o cara é cristão, ele não vai conviver no mesmo ambiente que a Anitta, entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho que o cristão, ele acaba se relacionando com a cristã, e assim vai vivendo, vai criando família. Vamos imaginar um cenário, então, pro pastor e pra Anitta, digamos que eles foram almoçar no restaurante, ué. É um ambiente neutro. Estão ali comendo, o cara olhou pra Anitta, maravilha. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Mas dentro do cristianismo... Existe uma convivência. Óbvio. Dentro do cristianismo existe algo que está perdido, que é a santidade, a responsabilidade, o temor e o caráter. Sim. Então, assim, se o pastor for almoçar no lugar onde a Anitta tá, primeiro, ele tem que vigiar o seu olhar. Não que ele não possa conversar com ele pode conversar com a Anitta. Mas um pastor chegar numa moça e der uma cantada, aí ferrou. Isso aí foge. Aí ferrou. Mas esse exemplo foi para contrapor. Esse exemplo foi para contrapor exatamente essa coisa. Porque, por exemplo, eu acredito que para um casamento, para as pessoas se suportarem, quando eu digo suportar, é dar suporte mesmo. Pra você conseguir suportar a tua esposa e para tua esposa conseguir te suportar, eu acho que tem que haver pelo menos uma unidade, assim, principalmente do que a gente acredita. A Bíblia fala. A gente tem que apontar para um caminho. Como andaram dois juntos se não estiverem de acordo? É isso. Outra coisa, a Bíblia fala assim também, ó. Tudo passa, mas o amor permanece. Por exemplo, meu filho olha o meu álbum lá de casamento, ele olha e fala assim: mãe, o que foi? Esse aqui não é meu pai, não, velho. Entendeu? Por quê? Lá eu tô cabeludo, eu tô sem barba, eu tô magro, eu tô gordo. Então, ou seja, eu costumo brincar. Minha esposa casou com cara errado. Cara errado. Minha esposa, ela casou com o Brad Pitt, com o Fábio Assunção da época, famosa. E hoje ela convive com o Shurek. Pronto. Entendeu? Se não tivesse amor, não seria mim. Sim. E aí que entra a questão. E a Bíblia fala assim que ela dá a Bíblia fala assim que ele dá pro solitário lá, como é que é, Pedro? Ele faz com que o solitário habite em família. Cara, eu tô ficando sem repertório aqui perto de vocês, porque toda hora vocês citam um versículo, eu não tenho noção de onde é. Aí eu fico sem repertório nenhum, mas vamos lá. A gente falou de estresse e agora a gente falou de casamento, que também é uma fonte de estresse. Olha só, se o cara tá estressado, se o cara, vamos imaginar um cara da igreja tá estressado com o cargo dele na igreja, o cara tá estressado no trabalho, como é que quando ele chegar em casa ele vai conseguir entregar alguma coisa boa pra mulher? Então meio que o efeito dominó desse negócio é de gerações, porque olha só, um cara estressado, ele age reagindo. Ele tá sempre reagindo, reativão, o tempo todo.
bateu, levou, aí tal. E os filhos estão crescendo. Tem outros estresses, principalmente no caso de um pai de família, Sim. né? Que ele vive estressado, porque primeiro ele tem que bancar a casa, Conta pra pagar. tem Não. conta para pagar, né? Tem toda aquela história. Aí nós voltando lá pro Salmo, e onde está o nada me falta? Onde está o socorro presente? Onde está? Né? E eu tô aqui nessa labuta, peraí, o PVA do carro venceu, não tem dinheiro para pagar. Tem que comprar o leite do menino. Como é que minha filha vai fazer faculdade? Né? Até onde vai essa questão espiritual, né? Que eu vou conseguir manter debaixo dessa pressão do dia a dia. Sim. Do meu casal, eu tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da empresa, tenho que fazer negócio que é turbulhão na cabeça. Ele começa o dia, ele é 50 pessoas. Ele tem que resolver 50 coisas. E aí a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, nada me pode orar. Vai deitar em paz verdejante. Né? Ele me guia. Né? Ele me guia, mas tem 3 dias que eu quero ouvir uma direção de Deus e Deus me dá a resposta que eu preciso, a direção que eu quero. Né? Deus, aquela oração que eu fiz lá, Deus está calado. Né? Por isso que às vezes eu falo, Deus muitas vezes é a nossa principal causador, fonte de estresse. Porque às vezes você está orando, parece que a resposta de oração não vem, né? A solução para aquele problema, Deus, eu sou seu filho, aí você vai lá para o Salmo 73, o salmista fala, enquanto eu olhei para o ímpio, eu quase caí, porque o ímpio prospera e eu estou aqui passando aperto. Não consigo pagar a prestação do meu carro. Mas Pedrão, E aí, onde você vai parar? Hoje o nível de cristianismo, ele é um pouco diferente do cristianismo do passado. Antigamente a gente olhava essas situações todas que você falou aí e a gente enxergava um cristão maduro, que ele sabia lidar com tudo isso. Ele entendia que ele precisava ser um bom funcionário, porque você tem que trabalhar com seu patrão como você trabalha para Deus, entendeu? Ele tinha isso no coração. Ao mesmo tempo, ele chegava na casa, ele entendia que ele era o cabeça da casa, que ali ele tinha que cuidar da esposa, abraçar os filhos e trazer todo o sustento necessário para aquela casa. Porque era um cristão maduro, um cristão baseado na palavra de Deus. Então, assim, ele tinha a palavra de Deus, ele vivia debaixo do temor de Deus, tanto que um homem hoje estressado, se ele viver desse jeito nos dias de hoje, ele é realmente assim um pré-divorciado. Um pré a ser ex-pastor, um ex-cristão, um ex-pai. Por quê? Porque ele não tem estrutura. Então, assim, o que eu acho que um cristianismo fraco, uma palavra que não transforma, eu acho que hoje em dia eles não têm estrutura para carregar exatamente aquilo que ele tem que carregar. Porque é o seguinte, toda essa pressão que vem em cima dessa responsabilidade, ela vem porque o cara quer essa responsabilidade. Mas só que antes dele assumir tudo isso, uma família, uma casa, um casamento, antes de ele assumir tudo isso, ele tem que entender, eu vou fazer isso e vou conseguir aquilo. E vai exigir de mim o meu esforço. O homem de hoje, ele não é o homem de ontem. Então eu acho assim que nessa questão, os homens de hoje eles são quase uns menininhos. Então não consegue carregar essa responsabilidade toda, entendeu? De bater no peito e falar, deixa que eu resolvo. De bater no peito e falar, não, tá tudo tranquilo. De acordar de manhã, ver tudo que ele tem para resolver e falar assim, tranquilo. De chegar na sua casa e entender que os problemas do seu trabalho ficou lá fora e agora vai entrar no seu lar e ali ele tem que abraçar os filhos, tem que entender a filha linda, maravilhosa, que tem que entender o filho e que tem que dar um respaldo para sua esposa. Entendeu? Cara, então é saber colocar cada coisa no seu devido lugar e o homem olhar e falar, eu sou homem. O que Davi falou pro seu filho antes de ele assumir? Seja homem. Entendeu? Então é o que falta. O que falta hoje em dia as pessoas é o pai olhar pro filho e falar assim, meu filho, seja homem. Entendeu? Eu vou... Não. Seja homem.
Homem que é homem não separa, homem que é homem tem caráter, homem que é homem não trai, homem que é homem vive uma vida digna, entendeu? E assim vai. Eu acredito que crente tem que ser crente. E é isso aí. Crente em quê? Crente em Cristo. Crente, porque eu falo crente é crente das antigas, irmão. Entendeu? Cara, Ele usou um texto rapaz. aqui, ele falou da oração do Pai Nosso. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O significado dessa palavra é satisfação. O significado disso, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O que nos leva a maioria das pessoas a ver o estresse é a falta de satisfação. Né? Ela não tem satisfação em Deus. Aí eu volto lá naquele versículo que eu falei, ó, tá, meu povo perece por falta de conhecimento. Entendeu? Todo mundo, ninguém. Se eu for perguntar pra vocês, se vocês estão felizes com a vida que vocês têm hoje, vocês têm faltando alguma coisa. cara, No seu microfone, essa é a condição, né? Aqui. Essa é a condição da existência. Desce o braço. Cheguei pra frente aí. Sim. Não, mas eu É acho porque quando você Tá, vira tá. pra lá, você fala entendi. fora do microfone. Eu não vou falar mais. Não. Ah, vamos lá. Foi? Foi. Foi? Foi. Olha lá. O que acontece? Eu acho, cara, que tudo começa com eu acho, tá errado. Eu nem ia falar. Exatamente. Eu creio, Eu- certeza. Eu acho que tudo que começa com eu acho tá errado. Mas, assim, a condição de temperatura e pressão, ela tem a ver principalmente, por exemplo, somos homens aqui. Qual que é o nosso papel? Prover e proteger. Como que a gente faz para prover? Com segurança financeira, segurança física, se for o caso, precisar, você vai quebrar alguém. Segurança emocional, você precisa demonstrar para tua mulher e para teus filhos que você tá ali e não vai sair de maneira nenhuma, sob nenhuma tentação. E, cara, você precisa também prover e proteger o teu coração. Quando a gente fala da falta, é fácil a gente se unir. Por exemplo, se a gente tem um problema financeiro, aí todo mundo se sensibiliza, fala, mas tal, vamos aí, todo mundo entende. Agora, se a gente tem um excesso financeiro, falo porque eu já tive em situações muito confortáveis, você começa a relativizar tudo, porque você tem possibilidade de qualquer coisa. Pode fazer, pode buscar lá. E aí acaba, cara, que eu acho que o grande lance é cumprir o papel de prover e proteger. Se você tiver isso na sua cabeça, independente da condição de temperatura e pressão, você tá bem alinhadinho com o que você tem que fazer. Qual que é o problema que eu vejo? As pessoas não entendem o que elas estão fazendo. Então elas fazem qualquer coisa sem parar para pensar no que tá fazendo. E acaba que vai criando um efeito dominó. Assim, você casou, mas você casou porque você ama. Não, eu casei porque tinha que casar. Ah, mas tinha que casar? Mas e a pessoa que tu casou? Ah, tá lá, né? Tem que casar, tem que escolher alguém, escolhi. Aí beleza, aí tem filho. Mas tu adotou teus filhos, porque beleza, você gerou. Tá, show de bola. É fácil fazer filho fisicamente falando, mas tu adotou depois que nasceu? Ah, como assim adotar? Se a gente fala de Jesus, José o adotou. Ele foi adotado antes de ser o Salvador. Todo filho precisa ser adotado no espírito, bicho. Então, assim, se o cara não sabe o que ele tá fazendo, se o cara casou errado, se o cara não sabe nem que ele só sobrevive, ele é um sobrevivente, não tem profissão, não sabe o que quer, não sabe o que é bom, não sabe... Cara, a grosso modo, ele produz um efeito dominó de coisa ruim, porque assim, é uma geração que não entende nem da onde veio, nem por que veio, nem o que tá fazendo. E aí, é aí que tá. Essa é a grande maioria, porque é o liquidificador de Brasil. E aí você tem um monte de gente numa situação de vulnerabilidade. Não é só a social, não. Vulnerabilidade intelectual. Você sabe bem como funciona. E aí, cara, isso é um terreno fértil para que algumas pessoas mal intencionadas consigam doutrinar as outras. E aí a gente volta para uma conversa que a gente teve alguns minutos, tipo assim... No mesmo Brasil, a gente consegue colocar 7.500 pessoas sentadas dentro de um templo todos os domingos. Essas pessoas saem de lá e qual que é a mudança que elas geram nessa cidade aqui? Talvez essas pessoas saem de lá, cara,
piores do que... Gritando com a mulher e com o filho e produzindo um ambiente de quase que uma esquizofrenia. Cara, imagina. Seus tios já dentro do carro. Você fala, caramba, mas a gente tava aqui, tava todo mundo em espírito e em verdade. Meu pai fechou o olho e chorou, agora ele tá xingando a minha mãe. Qual que é a referência? Então, assim, eu não tô aqui também pra bater no cara. O que eu tô dizendo é o seguinte: se errou na base, erra na geração. Aí tem que voltar pra base. Tem que voltar pra base, mano. É isso. Mas agora eu vou te falar uma coisa aqui. Tem uma frase que vocês usam aí que eu não concordo com ela, cara. Não existe esse negócio, se casou é errado. Não, Cara, você não é obrigado a casar, irmão. Você casou, meta o rojão. já tomou a decisão, né? Ai, quando eu fui casar, sabe o que meu pai me falou? Creus. Meu pai chama Creus. Casa. É casar, casa. Mas ó, casamento é uma vez só. Acabou. Fechou. Pronto. Ele precisou falar mais alguma coisa pra você? Entendeu? Não falou as outras coisas que a gente tinha passado no casamento. Não. É uma vez só e acabou. Agora sim, a pessoa que separa, porque fala assim, eu não dei certo. Realmente, por isso que tá separando. Entendeu? Pensar a vida do outro, pensar Cara, mesmo. é muito louco, assim. E agora, essa geração, eu convivo com muito jovem, eu trabalho com a galera de 18, 19, assim, a propaganda, ela sempre foi muito jovem. Pouca gente consegue envelhecer na propaganda, até porque muda tudo o tempo todo. Então, assim, quando eu fiz faculdade, o ápice era anunciar na Globo. Hoje ninguém nem fala disso. Então, a gente convive com a galera muito nova. E essa galera, ela é tão diferente, bicho, ela não tem vontade de ter nada. Por exemplo, tu olha pro moleque e fala, mano, tem vontade de ter um carro? Tá louco, bicho, tem que pagar IPVA, não sei o que, eu vou de Uber. Eu tô falando, quando eu era moleque, eu tô com 29. Cara, eu contava os dias fazer 18 anos, tirar habilitação. Era assim, era um desejo profundo. Nossa, eu quero, cara, eu quero ter coisa, eu quero ter casa, eu quero ter... E hoje eu olho assim, é como se de algum modo todos esses sonhos antigos, assim, tivessem minguado. Deixa de ser. E assim, hoje é muito mais usado que possuir, né? Demais. Tempos fáceis. Muito fácil, por exemplo, eu morava no Dom Fernando. Aí se eu quisesse ir no shopping, eu tinha que pegar o 409, do 409 o eixo Anhanguera, do eixo Anhanguera eu descia no terminal da Praça da Bíblia para pegar um ônibus para descer no Flamboyant. Esse trajeto demorava 1h30. Se ninguém te roubasse. Se chegasse ao destino, né? Hoje, cara, do Dom Fernando ao Flamboyant custa R$15 de Uber. Se tá eu, você e o Pedro, é R$5 pra cada. É mais barato que uma passagem. Eu falo, que é isso? Não, Você mas vai... o Fernando de 3 não pega Uber, não. Pega não. Só se um ficar esperando, aí o Uber vai embora. Mas é isso. Nossa, lá é feio, assim. Não, já foi, agora já tá. Agora tá pacificado, né? Agora tá no amor. Mas o Clevers, o que acontece? Esses tempos fáceis, cara, eles têm algumas facilidades de acesso, algumas facilidades materiais, mas nunca existiu tanto diagnóstico psiquiátrico. Então, assim, que facilidade é essa? Porque às vezes você tem uma facilidade de Uber, de iFood, de analgésico, de acesso à saúde, de dentista, de um monte de coisa que era muito difícil antes. Só que, em contrapartida, tá todo mundo dodói. Todo mundo tá com a cabeça, assim, todo mundo, não diga a sociedade inteira, mas essa galera que era pra estar, tipo, na melhor geração, na mais inteligente, tu olha pra eles... O que mais vende hoje em dia é o Rivotril. Rivotril, Venvance, assim, cara, e muito automedicação e cada vez mais jovens, assim, é assustador. São muito saudáveis fisicamente. Lá na academia que a gente treina, a maioria tem de 12 a 18. Você olha e fala, realmente são mutantes, bicho. Você olha e fala, caramba, que moleque forte, moleque fazendo. Cara, você pega os moleques do Muay Thai, os moleques novos, tu olha assim e fala, meu Deus. Eu apanho pros moleques direto, né? Não é só uma vez, não, é direto. E aí, bicho, tu olha e fala, eles têm um corpo forte, eles têm acesso a toda a informação do mundo, eles estão muito bem financeiramente. Cara, esses moleques estão fazendo muito dinheiro. Por quê? Eles são nativos do digital. Eles aprendem escala rapidão, vendem um produto, fica riquíssimo. E tu olha assim, tu olha pro moleque, o moleque tá triste, fala, caramba, que é isso, velho? Tipo assim, tudo que era um sonho pra quem era dos anos 80, 90, pra eles é uma realidade fugaz. O próprio, a sexualidade e tal, e o pessoal que casava pra transar, hoje eles têm um excesso de opção. E aí nunca houve tanta... Cara, deixa quieto. Mas é... Deixa quieto. Mas é assim. Agora...
Pedrão, vamos lá para nossas considerações finais. Mas nem falamos do Papa, ia falar do Papa, não é? Mas aquilo lá foi só uma brincadeira que eu fiz. Pô. Eu achei que ia falar do Papa. Zoou comigo. Nossa, eu tava pronto pra falar do Papa. Não, eu falo do Não Não, tá louco? Eu vou falar sozinho do Papa? eu fiz aquela brincadeira porque eu vi uma pessoa, um comentário no TikTok, a pessoa reclamando por que os pastores evangélicos não decretaram luto por causa da morte do Papa. Eu fiquei lendo daquele jeito, mas Oh, e vocês, enquanto pastores, vocês estão sentindo que deu uma apaziguada na treta? Porque antes era uma treta fortíssima, né? Crente católico não podia ver, era tipo Goiás e Vila, assim, mas tu é crente, mas tu é católico. E cara, uma loucura. Eu sou de uma família metade católica, metade crente. Aí teve o aniversário do meu filho, inclusive estava lá, eu falei, gente, é o seguinte, ó, calma, vamos fazer o Pai Nosso. Quem quiser rezar a Ave Maria, fica à vontade, porque senão eles quebram tudo. E aí, não quebra tudo, mas assim, aí, mas como assim não pode rezar Ave Maria? Você é crente, mas eu não sou. E aí, antigamente a treta era mais ferrenha, agora tá um pouquinho mais leve, assim, eu tô percebendo Mas que hoje, tá tendo até mais sinergia. hoje em dia a treta, ela é em cima dos cristãos e dos judeus. Você tá entendendo? Por exemplo, eu arrumei uma encrenca, porque eu falei sobre a Páscoa, né? Foi domingo passado. E eu falei assim, olha, se a Páscoa do judeu, como é que é a Páscoa do judeu? A Páscoa do judeu é de 7 a 8 dias. Eles se reservam esses dias para fazer orações, para ler, né, a Bíblia, para fazer meditações, cantar os louvores de lá, que eles também têm as músicas deles lá, e ficar comendo pão asmo. Né? Essa é a Páscoa do judeu. Eles comemoram a libertação, a saída do Egito para a libertação. Eu é igual ao 7 de setembro. O brasileiro. Entendeu? Então o que acontece? Aí tá. Excelente exemplo. Aí o que acontece? Aí eles comem pão asmo, que é um negócio ruim pra caramba, né? Sem fermento e tal. Meu Deus, não é ruim, não. Mas um amigo meu que é judeu falou que é ruim pra caramba. A pior coisa que tem nesse negócio é comer esse pão. Às vezes o pessoal não tá fazendo. Judeuzão brasileiro, né? Aí o que acontece? Esse pão ele é comido com ervas amargas, né? Aí o que acontece? Aí eu peguei, falei desse negócio. E a maioria das vezes que eu vejo as pessoas, os crentes falando da Páscoa, eles falam que a Páscoa é a libertação, é isso, aquilo, outro, e coisa e tal coisa, né? Só que tá errado. A questão A Páscoa não é isso. É porque o erro da igreja evangélica é porque ela quer juntar a Páscoa com a ressurreição, com a morte de Jesus. Agora, foi o que eu fiz. Tem nada a ver uma coisa. Tem nada a ver com a coisa. Como que nós vamos celebrar um negócio daquele pessoal que não acredita no nosso Cordeiro? Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Aí o que acontece? Aí eu peguei e falei isso. Não, tá beleza, o irmão lá já falou na pecinha aqui, disso, daquilo, outro, tal. Mas só que se a gente for celebrar a Páscoa dos judeus, a gente tem que pegar lá um bicho lá, matar ele, pegar o sangue, repartir entre nós, passar no umbral das portas lá e preparar isso, aquilo, outro e preparar para a saída. Se você mora no Dom Fernando, sai correndo pela Cruz 2. Entendeu? É a sua libertação. Agora, como que eu vou celebrar essa Páscoa desse pessoal que acredita que a Páscoa é apenas uma libertação e vou deixar de celebrar a minha Páscoa, que é do símbolo maior do cristianismo, que representa o autor e o consumador da nossa fé, que morreu e ressuscitou. Como que eu vou deixar de celebrar a minha Páscoa, que tem até chocolate, que é bem melhor que o pãozinho asmo, e vou celebrar a Páscoa de uma pessoa que nem crê no meu Cristo? Entendeu? Então, assim, às vezes os crentes ficam muito apegados nessas coisas. E aí eu volto a falar, o povo perece por falta de conhecimento. Então, a Páscoa não é a libertação, a Páscoa é a ressurreição. Quando eu me converto, é a minha Páscoa. Quando eu mudo de mente, mudo de pensamento, mudo meus caminhos, é a minha Páscoa. Então, assim, a minha Páscoa eu celebro ela através disso, através da morte e ressurreição do meu Cristo. Sim. Não da libertação dos outros. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. É a transformação que teve na sua vida. Exatamente. Você renasceu. Sua mudança de patamar de vida de pessoa. Deixou de ser um idiota e passou a ser um idiota cristão. Idiota gospel. Vamos lá fazer as considerações final? Pedrão, começa com você as considerações finais aí. Comigo? Você é maravilhoso, lindo. Então vamos lá, né? Acabando. Já foi 2 horas de programa. Foi uma.
Tá bom. Então, Você quer ser gosto. não tem isso tudo. Né? Agradecer aqui, né, a presença do Bruno. Tamo junto. Não quis que eu batizasse ele na pia do banheiro. Ah, vamos contar essa história, bicho. Vamos Não, a história é boa. Coloca na câmera pra ficar nós tudo, assim. Ela não tá funcionando, Pedro, sabe mexer nessa câmera? Ela deixou de funcionar. Parou? Parou. Ah, Não, é só pôr a mão na frente dela aí. Não foi. Põe ela, liga ela. Aí, agora tira. Aí, voltou. Não. essa aqui é a... É, ué, Aí essa eu aí. puxei pro meu pai. Nossa! Mas assim. Tira o zoom dela. Não, ela Não não tem tá. como, né? Porque ela aqui, ó. Calma. Tá rodando só embaixo. A câmera mesmo não virou. É, ela tá A fixa, câmera é né? essa de cima. Em cima. Minha querida. Aí, Eita. É porque Já ela estamos tava quebrando o aqui, negócio né? aí. vira. E ela não foi, não tava funcionando. É melhor mudar um tripé. Vira o tripé. Assim, ó. Não, mas Só não. virar assim. Não. Não, deixa no careca aí que tá tudo certo. Mas, Avisou. mas tu pegou os cortes brabos, depois eu quero fazer uns cortes aí, ó, nesse lugar aí. Deixa eu ver como é que tá a minha. Ah, que isso, Clevinho. A minha tá tipo webcam, velho. Não, mas é porque minha qualidade é ruim. É, a qualidade do- É melhorzinho. Dentro daquela TV lá. Daquela ali tá top, né? A outra tá igual essa aqui. Aí depois eu faço uns cortes aí fingindo. Sentindo. Vamos lá? Caiu. Eu podia dar um jeito de arrumar essa câmera aí, né? Não, Pois é. foi, não. Ela do nada. Olha, tá seguindo o senhor. Uai. Tá, ó. Aí você deve... Você tá Será que não colocou pra travar, não? Na... Eu não sei, né? Travar em você, assim, na sua... É por isso que eu tenho medo. Tá? Olha lá. Ah, caramba, gente. Cadê o menino lá?